o desenvolvimento integral das crianças, garantindo uma abordagem reflexiva e inclusiva. Este processo será baseado nos princípios da abordagem Reggio Emilia e nos campos de experiência da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, assegurando que cada criança seja reconhecida como protagonista de sua própria aprendizagem. O que será avaliado? A avaliação englobará as seguintes áreas: desenvolvimento cognitivo, que consiste na linguagem, na comunicação, no raciocínio lógico, na exploração e na curiosidade; o desenvolvimento emocional, que consiste em autocontrole, empatia e expressão emocional. Também o desenvolvimento social, que consiste na interação, resolução de conflitos e colaboração. E, por fim, o desenvolvimento motor e sensorial, que engloba a coordenação motora e exploração sensorial. E de que forma essa avaliação será feita? A avaliação será contínua, podendo ser diagnóstica, formativa e somativa, utilizando as seguintes ferramentas: a documentação pedagógica, como registros fotográficos, anotações e portfólios; a observação sistemática do desenvolvimento das crianças, bem como reflexões coletivas entre educadores para ajustar as práticas pedagógicas. E por que avaliar? Essa avaliação deve acompanhar o desenvolvimento das crianças, respeitando suas individualidades e promovendo um ensino inclusivo e reflexivo. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases, a avaliação deve ser contínua, cumulativa e formativa, visando orientar a aprendizagem sem caráter de promoção. Também deve priorizar a qualidade no processo de aprendizagem e não a quantidade. E quando essa avaliação ocorre? Ela ocorre trimestralmente, com registros e relatórios individualizados realizados a partir da documentação pedagógica e da observação do desenvolvimento dos alunos no decorrer do trimestre. Por fim, precisamos refletir: para quê? Qual o objetivo dessa avaliação? Bom, precisamos compreender e estimular o desenvolvimento infantil, ajustar práticas pedagógicas de acordo com o que foi avaliado e fortalecer a parceria entre família e escola, para assim termos alunos, crianças mais motivadas e prontas para os desafios que vêm a seguir. A abordagem Reggio Emilia e a BNCC fornecem a base para essa política, garantindo que a avaliação seja uma ferramenta de reflexão e melhoria contínua. Os campos de experiência da BNCC que orientam os critérios avaliativos. São eles o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação e espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. O eu, o outro e o nós se trata da interação com os pares e adultos, a interação e o respeito coletivo e a própria criança. No campo de experiência do corpo, gestos e movimentos, se trata do desenvolvimento motor, tanto fino quanto amplo. Nos traços, sons, cores e formas, fala um pouco mais sobre a expressão artística da criança. A escuta, fala, pensamento e imaginação entra a comunicação, criatividade e linguagem, em ambas as línguas. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações são relacionados à exploração do mundo. A abordagem Reggio Emilia reconhece e valoriza a singularidade e as potencialidades de cada criança e a compreendem como um ser ativo no próprio processo de aprendizagem, como o foco da sua própria aprendizagem. Na educação infantil, a avaliação pode ocorrer de diferentes formas, e aqui nós incluímos a observação, o registro dos aspectos mais relevantes do desenvolvimento infantil, o diálogo com as crianças para compreender os seus próprios interesses e percepções, a elaboração de relatórios e dossiês pedagógicos, a consideração do contexto familiar e as suas influências dentro do aprendizado, e a aplicação de avaliações diagnósticas para mapear as necessidades de avanço. Os princípios fundamentais da abordagem Reggio Emilia incluem respeitar e valorizar as preferências e opiniões da criança, promover o desenvolvimento das habilidades sociais, emocionais e físicas, incentivar a expressão artística como forma de comunicação e aprendizado, compreender a criança como um indivíduo competente e protagonista do seu crescimento e construir práticas pedagógicas de forma colaborativa e participativa. Agora sobre os tipos de avaliação. Serão possíveis 3 tipos de avaliação. A avaliação diagnóstica, que vai ser adaptada
idade e nível de desenvolvimento da criança e vai permitir a professora compreender as habilidades iniciais e desafios que essa criança pode ter, ajustando as intervenções pedagógicas adequadas. A avaliação formativa, que será majoritariamente registrada no portfólio da documentação pedagógica, e essa avaliação vai consistir na observação contínua do progresso da criança, considerando interações, produções e reflexões ao longo do trimestre. A avaliação somativa vai usar a analogia da borboleta para representar o nível de desenvolvimento da criança. Será assim: existirão critérios de avaliação e para cada critério de avaliação a criança poderá ter 4 diferentes níveis. O ovo, que significa que a criança ainda não desenvolveu determinada habilidade. A lagarta, que quer dizer que iniciou o processo de aprendizado, mas ainda precisa de estímulo para avançar. O casulo, em que a criança já demonstrou progresso, mas ainda requer suporte para alcançar uma autonomia, então ainda precisa de suporte, mas já consegue. E a borboleta, que seria quando a criança atingiu o desenvolvimento pleno e independente daquele critério. Os critérios de avaliação serão diferentes para cada idade, para cada turma, e serão considerados de acordo com cada fase do desenvolvimento o que se espera de cada fase do desenvolvimento da BNCC, e serão separados nos campos da experiência. Alguns exemplos de critérios são: quando se fala do o eu, o outro e o nós, a gente pode pensar em demonstra respeito pelos colegas e educadores nas interações diárias, compartilha brinquedos e materiais de forma cooperativa ou expressa-se adequadamente em situações de conflito. São alguns exemplos. Em relação a corpos, gestos e movimentos, pode ser coordena movimentos a partir de atividades físicas e brincadeiras, explora diferentes formas de expressão corporal, como dança e dramatização, ou demonstra controle motor ao manipular objetos e realizar atividades manuais. Em relação a traços, sons, cores e formas, alguns exemplos podem ser que a criança explora diferentes materiais e técnicas artísticas, demonstra criatividade na produção de desenhos, pinturas e esculturas, participa ativamente de atividades musicais e experimentações sonoras. Na escuta, fala, pensamento e imaginação, pode entrar que a criança participa de diálogos e atividades narrativas utilizando ambas as línguas de forma significativa, cria histórias e enredos em brincadeiras de faz de conta, demonstra interesse e atenção ao ouvir histórias e narrativas contadas pelo adulto e pelos amigos. Também temos espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, em que a criança reconhece padrões e sequências em diferentes contextos, explora conceitos matemáticos como quantidades e comparações em atividades lúdicas, ou até demonstra curiosidade sobre fenômenos naturais e relações no ambiente. E por último, que não entra no campo das experiências, mas também é muito importante, que é o desenvolvimento social e emocional. Alguns critérios podem ser que a criança demonstra empatia ao reconhecer sentimentos dos colegas, expressa frustrações e sentimentos de forma adequada e que reconhece as próprias emoções e a dos colegas. Bom, para concluir, a avaliação na educação infantil bilíngue sempre será um processo contínuo, reflexivo e formativo. Isso garante que a gente tenha um acompanhamento detalhado do desenvolvimento de cada criança. A utilização de documentos pedagógicos e relatórios trimestrais também nos possibilita fazer alguns ajustes pedagógicos e também fortalece o vínculo entre a escola e a família. Adotar princípios e abordagens de Reggio Emilia e BNCC possibilita que cada criança seja valorizada como protagonista do seu próprio aprendizado. Também é uma forma mais segura e assertiva de fazer esse tipo de avaliação e promove o desenvolvimento integral e significativo dos nossos alunos. Bom, por hoje é só. Espero que esse resumo de uma avaliação na educação infantil seja proveitoso para vocês e nos vemos numa próxima. Até mais e valeu!